Olá, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindas. Aguardando nossa convidada. Hoje nós vamos falar sobre arte na infância. Nós vamos falar sobre teatro. Ela chegou! Oi, Yura! Oi, Elvira, tudo bom? Tudo bem, minha flor? Tudo Que bem, bom ter prazer você estar aqui. aqui. Você está linda, como sempre. Obrigada, meu Estava tentando amor. aqui dar uma melhorada na aparência, mas não consegui muito, não. Belíssima sempre. Obrigada, minha linda. Aos, Você aos me vê bem? Está queridos, me vendo bem? estou lhe vendo bem, a iluminação tá boa. Você tá me ouvindo bem? Ó, Sim. Guida tá aqui também. Olá, Guida. Guida conversou conosco na última, no nosso primeiro encontro, na verdade, na sexta-feira, falando sobre artes plásticas. Sejam bem-vindos. Vamos começar nosso diálogo daqui a pouquinho. Uma Ura, eu quero iniciativa muito falar. interessante essa. Ah. É, você gostou? Que bom que você gostou. Esse espaço foi criado para diálogo, foi criado para encontros, foi criado para boas conversas. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui hoje, viu? Obrigada, minha linda. Vamos começar então? Sim. Então, tá bom. Então, gente, eu sou Maria Elvira, eu sou a pessoa que idealizou esse espaço. O Espaço Instruidamente de Educação em Neuropsicologia foi criado na perspectiva de instruir famílias, de certa forma, atender crianças com alguma dificuldade de aprendizagem, algum tipo de transtorno. No momento, nós ainda não estamos com espaço físico por conta da pandemia, mas o espaço virtual ele está acontecendo a todo vapor. Então, nós idealizamos esses encontros, essas conversas com pessoas que se disponibilizam, estar aqui conosco, dialogar sobre o que tem inquietado, sobre suas pesquisas, sobre os seus diálogos. Então, Urânia nos deu essa honra. Urânia, para mim, é uma pessoa que tem assim, um significado muito especial na minha vida. Conheço Urânia desde que eu era uma criança. Ela acompanhou a minha vida, a minha história. Então, para mim, Urânia está para além da profissional incrível. É a pessoa Urânia, né? E a história que tem com a minha história. Estamos interligadas, Pois né? é. Então, apresentar a Urânia agora profissionalmente. Urânia ela é doutora em educação pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em artes cênicas também pela UFBA. Atualmente é professora associada 2 da Universidade Federal da Bahia, professora permanente do doutorado multi-institucional e multidisciplinar em difusão do conhecimento. São muitas outras coisas. Ura, você tem que deixar a sua câmera assim para poder eu te ver melhor. Assim, isso. Então, tá. Tem muitas outras coisas. Também foi professora na Universidade Federal de Alagoas, na Universidade Federal de Sergipe. É um currículo vastíssimo, Aí com muito também. conhecimento. E agora eu gostaria que você falasse de você para as pessoas que estão aqui querendo te ouvir, para os nossos Então, convidados.
Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, principalmente tendo Elvira como anfitriã, né? E a que está conduzindo esse trabalho, porque eu conheço a Elvira desde criança, de fato, né? Então, isso não quer dizer que eu seja assim tão velha, não, tá? Sou jovem. Mas, então, a minha formação é em teatro. Eu fui professora durante 17 anos da educação básica, ensinando a disciplina teatro. Também trabalhei com a educação infantil, também com teatro. Ministrei muitas oficinas, inclusive eu acho até que você fez parte de uma delas. Não sei se você fez em Tucano, Elvira, Sim, mas sim. eu fiz, também fui professora de teatro. Aqui eu fui professora de escolas particulares e pública, né? Também prefeitura e estado, no Colégio Anchieta, eu fiquei 6 anos com o público de oitava série. Depois, na Faculdade Social da Bahia, eu trabalhei no curso de teatro. Depois eu fui substituta aqui na Escola de Teatro durante 4 anos. Depois eu fui para Goiás, também no curso de teatro, criei o curso de teatro à distância, a EAD, né? Que agora a gente está se valendo disso. Pois é. Também em Sergipe do curso de teatro, e agora eu estou em educação, mas eu trabalho com as disciplinas ligadas à arte e educação e sou professora colaboradora do curso de teatro aqui da UFBA. Trabalho com licenciatura, ministro fundamentos do ensino do teatro, monografias, né, trabalhos monográficos, escrita monográfica em teatro e educação, e poéticas contemporâneas do teatro na educação. Então, eu trabalho com os professores de teatro, né, os jovens que, tanto em Sergipe, na UFES, quanto na UFG em Goiás, eu trabalhei nos cursos de teatro em Alagoas também, e sempre estive ligada à área da licenciatura. Então, eu sou uma pesquisadora do ensino do teatro. Hoje eu não estou mais na docência com jovens, na escola, mas eu estou na universidade formando esses professores. Então, nessa minha trajetória, eu fui pensando metodologias para o ensino do teatro, né? E fui levantando, pensando métodos, conhecendo propostas, fiz o meu doutorado numa perspectiva de ensino de teatro, que eu utilizo jogos e a peça didática de Bertolt Brecht para trabalhar a consciência política, a autonomia, a identidade, pertencimento, né? Fiz a experiência na comunidade da Santa Cruz, com jovens, e montamos um trabalho que foi uma criação coletiva, a partir das temáticas que inquietavam os jovens da comunidade. Então, foi um trabalho, uma metodologia de ensino de teatro que propicia também a criação de textos teatrais a partir da história de vida de cada estudante. Na Faculdade de Educação, eu tomei contato com o professor Dante Galef e a didática filosófica mínima, agora a hermenêutica do restauro, o crescendo da filosofia, né? E a partir de conhecer a didática filosófica mínima e a pedagogia, digamos assim, a didática florescente, eu comecei a enveredar também, agora trabalhando com análise cognitiva, eu comecei a pensar diferente desse profissional de teatro, né? Primeiro, porque eu considero o teatro como uma área do conhecimento autônoma, não como ferramenta ou instrumento para nenhuma disciplina. Claro que é interessante. Você pode trabalhar em qualquer área com o teatro. O teatro permite que qualquer área do conhecimento trabalhe teatro, mas nós temos uma especificidade, nós temos a nossa própria didática, nós temos uma estrutura de autonomia. Então, o teatro precisa estar na escola como teatro. Tá, você pode fazer uma apresentação teatral para trabalhar história, você pode trabalhar a questão social através do teatro, você pode trabalhar a questão psicológica através do teatro, a questão emocional, tudo isso o teatro te oportuniza, porque é uma arte viva, a arte da presença, é a arte do conhecimento, do autoconhecimento. Mas nós temos uma identidade, né? Os nossos próprios signos. E é muito importante que o teatro esteja na escola por uma razão muito simples. O teatro é uma construção humana, faz parte do conhecimento, da nossa formação
conhecer tudo que é produzido pelo ser humano. Então, como a gente estuda geografia, história, matemática, ciências, biologia, tudo, o teatro também faz parte dessa riqueza, né, dessa produção humana, criativa, né, imaginativa e própria. Então, além das especificidades do teatro, o teatro também tem um caráter de utilização em outras disciplinas. Solidifica, ampara, né? Não é usado como a cereja do bolo, não desse jeito, mas fortalece as outras áreas. Então, nesse sentido, eu sou não só interdisciplinar, como transdisciplinar. Né? Trabalho com atitude aprendente radical, que perpassa todas as linguagens. Então, eu tenho construído, não é, uma proposta de ensino de teatro a partir da humanização, a partir do florescimento individual, a partir, né, do reconhecimento do próprio e do apropriado, de que a pessoa vá falar com língua de si. Então, eu tenho uma metodologia que hoje eu preparo meus estudantes, considerando cada um na sua singularidade, né? Considerando o contexto que essa criança faz parte, considerando a escuta sensível, que é algo que eu trabalho, considerando o conceito de contemporâneo, pensando um pouco sobre ética, sobre estética, sobre poética. Então, eu sou Urânia Maia, não sou arte educadora, sou educadora que trabalho com teatro. Também não sou teatro educadora, sou educadora. E aí no sentido mais amplo, né? Porque a gente dorme educador e amanhece educador, como diz o meu querido João Batista, diretor do Colégio Anchieta. Durante anos eu ouvi ele dizendo isso, incorporei. A profissão de educador, ela não dá trégua, né? Não tem descanso, você é educador o tempo inteiro. Então, a minha prática hoje é feita na teoriação, não na teorização, é a teoria com a ação, que é um conceito também galefiano que eu trabalho. Então, é na ação, na relação com os meus estudantes, que eu construo uma prática que é solidária, uma prática que é humanizante, uma prática que é principalmente amorosa, e que o outro, ele aprende a ter, ele desenvolve o próprio e apropriado. Então, essa sou eu, estou aqui para um papo Uau! sobre essa caminhada. Né? Esse sol é a Urânia Maia, com essa bagagem maravilhosa, né? E com esse lugar de fala incrível, né? Por isso que a gente vai aprender com essa aula, com isso tudo que ela tem para trazer para a gente. Ura, Obrigada. que privilégio dessas pessoas que estão aqui agora. E principalmente minha. Então, minha flor, eu queria que você começasse relacionando, então, arte, infância e educação. Bom, participo de um grupo, né, PESE, né, na Faculdade de Educação, que trabalha com a infância, né? Então, agora eu vou trabalhar com eles, a gente vai fazer uma live agora em agosto, e a minha apresentação vai ser sobre a relação das crianças com os animais, tá? E isso através do teatro. Eu também faço parte de uma rede espiritual chamada Luampa, a Unir Luampa, que é a proposta de uma universidade livre. Nós trabalhamos com luz, amor, paz, e também na rede Luampa eu caminho no entendimento da ética ambiental principalmente, né? Eu estou muito envolvida nesse movimento da natureza, da relação com a natureza, e como formar. A gente tem que pensar não o planeta que queremos, né? Mas o planeta que pessoas é que queremos que habitem o planeta daqui a alguns anos, né? Não é o planeta que desejamos, mas quem a gente quer que habite esse planeta, porque a depender de quem vai habitar esse planeta, eles podem sobreviver ou não. Então, eu acredito que a infância é um momento muito importante para se trabalhar a formação do ser humano, né? Eu acho que é na infância que a gente se solidifica, né? Eu acho que a gente cria os nossos valores, né? A gente tem a nossa memória. Então, a infância é um momento muito importante na formação humana, e isso já vem sendo discutido por muitos autores, e não é esse o meu lugar de fala, como disse Elvira, aqui nesse momento.
quando eu penso em trabalhar didática filosófica mínima, que é uma atitude aprendente radical de uma educação transformadora presente e futura, e associo também com a pedagogia Waldorf, fazendo algumas restrições, considerando da pedagogia Waldorf a compreensão da relação do ser humano com a natureza e com os sentimentos, eu entendo e penso uma educação em que os sentimentos são valorizados, né? Em que a gente compreenda as emoções, compreenda o sentimento e a gente, de certo modo, se relacione com ela. Então, na didática filosófica mínima, o princípio mais forte é o estado de atenção, né? É a atenção que estimula a aprendizagem, não é nem a concentração, é a atenção, porque a atenção te permite fixar, te permite guardar na memória, né? Então, quando a coisa te atrai, você fica atento, o seu estado de atenção, de presença, né? E aí, de presença cênica, como diz o Eugênio Barba, no estado de espírito de presença, aquilo é introjetado, aquilo faz parte de algo que é natural. Eu digo assim, é natural para todo ser humano amar seu pai e sua mãe, só os desajustados é que não amam seu pai e sua mãe, né? É natural do ser humano amar seus filhos. Então, a gente precisa pensar que deve ser natural amar todos os seres humanos da mesma maneira que nós amamos os nossos pais, os nossos filhos. Por quê? Porque isso é uma construção também cultural e ideológica, né? A gente já nasce, já tem uma memória genética de reconhecer o pai e a mãe como seres de amor. Então, a gente precisa trabalhar nas crianças esse sentimento para que isso também seja orgânico, para que isso seja natural. Porque, na verdade, a gente precisa aprender a amar. A amar é algo que precisa ser ensinado, né? Porque a gente é uma parte má, uma parte boa. Então, a gente precisa saber a lenda do indígena. Olha, você tem 2 lobos dentro de você, um bom e um mau. E qual que sobreviverá? Aquele que você alimentar. Né? Então, a gente precisa alimentar, cultuar o respeito, a amizade, o amor, né? O carinho, o cuidado. Né? Então, a didática filosófica mínima é uma didática que está voltada para o cuidado do outro. Então, o indivíduo, quando ele faz um mergulho nele próprio, numa atitude aprendente radical, ele se conhece, porque a transdisciplinaridade é isso, é uma atitude. A transdisciplinaridade, diferente da interdisciplinaridade, ela não é uma ação, ela não é um conjunto de disciplinas que se reúnem para trabalhar um projeto, ela é uma atitude. Então, se eu sou uma pessoa que eu não roubo, eu tenho isso como princípio, eu posso propor qualquer coisa em que eu vou respeitar o que é do outro. Então, são atitudes. Então, você não tem um discurso e age de outra maneira. Então, o que é ser transdisciplinar? Primeiro, você ter abertura para o novo. Segundo, você ter um rigor desse conhecimento que você está adquirindo. E terceiro, você ter o Bassarabi chama tolerância, mas eu prefiro dizer aceitação. Eu acho a aceitação mais amplo, né? Então, você precisa ter abertura, você precisa ter aceitação e você precisa ter um rigor. A abertura se dá também na escuta sensível. Eu preciso escutar o outro para poder eu conseguir compreender. Então, quando você se autoconhece, você faz uma escuta sensível também de si próprio. Você vai construindo a sua estrutura básica, pautada no afeto, na amizade, né? na polilógica, né? Que também é um conceito galefiano. Então, você começa a construir uma relação de amizade, de afeto, né? E a escuta sensível é necessária nesse processo, porque você precisa fazer fenomenologicamente uma época, suspender o seu juízo de valor para escutar o outro. Porque se você já escuta o outro com as suas opiniões, você não escuta, você vai sendo... cria-se um embate. Né? Então, você tem que suspender seu juízo, ouvir o outro, escutar, se concordar, muito bem, se não, argumentar, sem desconsiderar que o outro é o outro, que o que o outro pensa é diferente de você. E que a gente precisa olhar o mundo na perspectiva de que o mundo não é
o que nós somos. Então, a gente sempre tem que pensar que o outro é diferente da gente. Então, nunca esperar do outro aquilo que a gente é, porque a gente é diferente. Então, nessa atitude aprendente radical, nesse mergulho, o ser humano torna-se um curador. Então, Dante fala do restauro como cura. Então, a partir do momento que eu me restauro enquanto ser humano, que eu restauro os meus sentimentos, os meus valores, eu restauro também o outro. Quando eu vibro numa energia forte de poder, como amor, como amizade, como a paz, eu multiplico essa energia, né? Quando eu vibro numa força, numa energia de força, como ódio, como a raiva, eu não multiplico isso. Isso não reverbera, isso fica concentrado em mim. Então eu me enveneno, acabo envenenando os outros, mas eu não tenho o poder de multiplicar e transformar o mundo. Então a gente precisa vibrar na energia positiva, né? Na energia do poder e não apenas da força. Então o curador, esse indivíduo que é um educador dessa didática filosófica mínima, presente e futura, ele é um si-omu, que é o si no mundo e o outro. É o curador poliético. E agora a gente diz o curador triético. O que é esse curador triético? É esse educador que considera as éticas humanas. Então, entre elas estão a ética mental, a ética ambiental, a ética social, a ética tecnológica e a ética espiritual. São éticas que nos tornam, né, um curador, que nos tornam curadores. E eu penso que o teatro também tem que considerar essa ética, essas éticas, principalmente na primeira infância. Então, o que eu proponho, o que eu acho que é interessante na criança? Na criança, quando você faz um jogo em que você com matemática voltada para o respeito, né? Quando você trabalha a relação com o outro, quando você trabalha a relação consigo e quando você trabalha a relação com você mesmo, com a sua mente, você vai formar pessoas melhores para estarem no planeta. Então, por exemplo, eu tenho uma experiência, fiz muito tempo a experiência com teatro de bonecos e a questão ética. Então, as crianças, a proposta era assim, toda criança construía um boneco, nesse caso a gente trabalhou com um boneco de luva, feito de papel de cane, né, com a garrafinha PET para a cabeça, os olhinhos com botão, etc, etc. Então a criança, ela teve papel machê, feito com o papel higiênico molhado, triturado no liquidificador, tal. Nós formamos os bonecos, cada criança construiu com o auxílio do adulto, o seu boneco, e nós colocamos uma estante chamada o cantinho do boneco. Então, toda situação estressante ou situação de discórdia, por exemplo, se duas crianças brigavam no intervalo, no retorno para a aula, a gente vamos no cantinho do boneco, a gente vai fazer uma encenação. Então, aí a gente brincava, então, olha, vamos fazer o seguinte, olha, esse bonequinho aqui, ele está ali brincando, quem vai fazer esse bonequinho aqui no intervalo? Eu aí. O dono do boneco pega seu boneco e os outros todos assistindo, né? E aqui é o coleguinha dele que está no intervalo, quem vai pegar? Pega. Aí os bonequinhos retratam a mesma situação que aconteceu no intervalo. Só que como são bonecos, eles aí reagem normalmente. Aí no final, às vezes o boneco pode se bater, às vezes o boneco xinga o outro, E aí a gente discute. Gente, tá legal essa atitude. Por que esse aí cada boneco tem um nome, né? Por que fulano agiu assim? Aí todo mundo participa, não, ele estava certo porque o outro perturbou ele. Não, ele está errado porque a gente tem que respeitar o outro. Então, já com as crianças, você já abre uma roda de bate-papo. Então, a gente tinha esse cantinho do boneco para qualquer situação, né? E aí, como é uma oportunidade de discutir o comportamento deles, mas pelos bonecos, então não são eles. Né?
não são eles que estão fazendo nada errado ali, são os bonecos, então eles podem falar, eles podem dizer, ah, tá errado, ah, foi certo, não, ele não devia ter feito isso. Aí você vai ouvindo as opiniões das crianças, você vai permitindo a fala, né? Vai permitindo que eles pensem por eles mesmos. Eles começam a desenvolver aquilo que Dante chama de próprio e apropriado, né? Que a pessoa precisa aprender a se expressar sem medo da opinião do outro, né? Isso é interessante no processo com a criança e o teatro, porque é um desbloqueio de uma timidez natural. Essa é apenas um dos exemplos, aí usando o teatro de bonecos, né? Mas, por exemplo, com a peça didática, como é que eu trabalho? Eu pego uma peça didática, Sim. aí digamos que a peça ali trata de... tem uma peça, por exemplo, a exceção e a regra, né? Que é um empregado que bate, um empregador que bate no empregado, porque tem que achar os poços de petróleo, ele passa o caminho todo maltratando esse empregado, esse guia, esse era um carregador, mas o guia, que era sindicalizado, desistiu da viagem, e aí eles param para dormir, e não tem água, o cantil já secou, e o empregado tem um cantil cheio. Aí cada um está numa barraca, e ele diz assim, poxa, se o patrão me vê com este cantil, e vê que eu tenho água, ele vai dizer que eu agi de má fé. Então é melhor eu levar essa água para ele. Aí ele se direciona para a barraca do patrão. Só que o patrão, que sempre maltratou ele, imagina se ele vai me dar alguma coisa. Pensa que é uma pedra e mata o cule, o guia, né, o carregador. E vai a julgamento isso. E aí, no julgamento, o patrão ganha pela simples razão. Como é que uma pessoa que foi tão maltratado a vida toda ia oferecer alguma coisa? Então, o patrão se defendeu em legítima defesa, porque de quem foi sempre maltratado, você só pode esperar também uma reação ruim. Minha avó Então, sempre me disse você tem? O que você tem nessa peça? Você tem a questão do oprimido e do opressor, né? Você tem a situação. Então, como é que eu trabalho com a peça didática? Eu escolho um fragmento pequeno, né? Eu pego esse fragmento, eu faço uma adaptação dele para trabalhar com as crianças, né? A cena em que o patrão, por exemplo, está batendo no carregador, eu levo aquela cena, faço a dramatização. Aí depois eu digo, gente, agora vamos embora pensar lá onde a gente vive, que situação que você vivenciou, ou na sua casa, ou você viu na rua, e que você tem alguém que está oprimindo alguém. Aí eles dizem, eu vi meu pai batendo na minha mãe. Não, eu vi lá na escola, meu coleguinha bateu por isso e isso, isso. Essas pequenas histórias que eles trazem são transformadas em textos. E a gente vai montar, então, essas histórias. Então, é uma construção de uma nova história a partir das histórias das crianças, né? Isso tudo, claro, considerando a linguagem da criança, considerando a cultura da infância, né? Considerando de onde é que essa criança vive, que tipo de linguagem essa criança conhece, né? Que tipo de música essa... Porque na transdisciplinaridade nós não descartamos nada, né? Nada, porque os princípios da transdisciplinaridade, né? Os princípios básicos são, né? Há na natureza vários níveis de realidade, de percepção da realidade, a lógica do terceiro incluído e a teoria da complexidade, né? Então, na lógica do terceiro incluído, não existe o certo e errado, existe aí, como diz no budismo, o caminho do meio. Então, tudo que existe é para ser somado, a gente reconfigura, a gente restaura, a gente ressignifica, mas a gente não desconsidera. A gente não desconsidera nenhum conhecimento, a gente não desconsidera nenhuma aprendizagem, né? A gente apresenta outras possibilidades. Como dizia o Rubem Alves, né? Professor não é aquele que te ensina, mas que te faz ver, que te faz enxergar, que te apresenta outros horizontes. E aí você faz o seu próprio, você vai construindo sua estrutura. Então, a criança... É muito importante que na infância os valores sejam trabalhados, né? A amizade, o respeito, a solidariedade, não fazer ao outro. Eu sou cristã, eu acredito no Cristo, então meus princípios são crísticos. Então eu acredito que Cristo foi um grande psicólogo, né? Foi um grande filósofo, e Cristo trabalhou por parábolas. Então, cada parábola dessa pode ser trabalhada maravilhosamente com as crianças, com os jovens, até mesmo com os adultos.
Por quê? Porque qual é o princípio cristão? Né? Amar ao próximo como a si mesmo e não fazer ao outro aquilo que você não quer que te faça. Isso representa tudo, que é a empatia, né? Que é a alteridade. Então, aquilo que você não quer para si, você não faz para o outro. Né? E eu acredito também na unicidade de tudo, nós somos um. Né? Tudo, nós habitamos o planeta, então é preciso respeitar todas as formas de vida. Então, eu entendo que esse momento é um momento que há uma demanda de uma ética ambiental. Né? A gente precisa ensinar as nossas crianças a cuidarem do planeta, porque a gente quer pessoas melhores no planeta futuramente. Quando a gente pensa nas novas gerações, a gente precisa pensar como que a gente vai fazer com essa geração da agora para que essa geração preserve o planeta, né? Então, a relação com os animais, a gente vê o tanto de animais abandonados, animais que nós domesticamos, que são abandonados, que as pessoas banalizam, né? Então, o Brecht dizia assim, se você vê um mendigo na rua hoje, pela primeira vez na sua vida, você tem um impacto, aí você ajuda. A segunda vez que você vê aquela cena, você já começa a naturalizar. Na terceira, você nem vê mais. Porque existe uma banalização. Então, e é isso que a gente tem visto muito no EURA, com o que tem acontecido, principalmente com a violência que a gente tem visto. Por exemplo, como a minha realidade é escola pública, a gente vê uma naturalização da violência por parte das crianças. E a gente sente a necessidade de falar sobre valores, a gente sente a necessidade de falar sobre essa questão da empatia. Isso é tão forte, tão latente, que, por exemplo, falando agora, fazendo um recorte da minha realidade, no meu contexto especificamente, uma amostragem. Já é o terceiro ano seguido que a gente trabalha com projetos institucionais que tragam muito essa perspectiva do olhar do outro. O ano de 2018, por exemplo, o nome do nosso projeto foi Sou Quem Sou, Porque Somos, Todos Nós, a partir da filosofia Ubuntu, para poder eles terem esse lugar, esse deslocamento. Maravilha. Pois é. E aí nós falamos a partir de um tripé de pertencimentos, pertencimento de gênero, pertencimento de raça, pertencimento de localidade. Tudo isso a partir da escuta sensível também, porque isso parte da demanda que as crianças trazem para a gente, desse conflito, o que vem surgindo de sala de aula. Então, todas essas questões que você vem trazendo, à medida que você vai falando, eu vou imediatamente resgatando as situações e as vivências vividas por mim e pelas as professoras que trabalham comigo nesse espaço, como é importante a gente colocar a criança, desde muito cedo, a pensar sobre o outro, né? E se colocar no lugar do outro. Ura, eu queria só compartilhar com você aqui um pouquinho que tem alguns amigos nossos em comum e algumas pessoas estão falando algumas coisas lindas aqui. Eu queria compartilhar com você, porque às vezes a gente falando, a gente não lê. Por exemplo, Elza estava aqui, eu não sei se ela ainda está, mas ela estava aqui mandando beijinho. Viviane também está aqui, falar sobre as emoções delas, né? É isso mesmo, Vivi. Sensível e olhar, né? Daniela colocou aqui, pelas artes, com a gente pode se encontrar consigo mesmo e com o outro. Ana Carla está falando empatia. Cris está falando que maravilhoso, faz a criança externar até traumas guardados, é libertador também. Eu acho que foi sobre a vivência com os bonecos que você trouxe, né? Quando eles têm um lugar de fala, eles vão falar sobre a experiência e se colocar no lugar dos bonecos que poderia ter sido feito e tal. Eles estão refletindo, né? A Daniela está aqui reafirmando, excelente estratégia. As crianças se veem nos bonecos e falam sem censura, juízo de valor. Exatamente isso. Exatamente isso. As pessoas estão elogiando muito. Ed de Tucano também disse aqui, sensacional. Saudades de você, Urânia. Ricardo está dizendo aqui, participação efetiva das crianças na confecção dos bonecos. Todos maravilhados, encantados com a explanação que você vem trazendo aqui. Eu interrompi você, mas agora eu vou deixar você continuar, porque eu quero te ouvir. Não, a gente está partilhando, nunca interrompe. Como eu te falei, a gente está sempre somando, né? Essa experiência dos bonecos, ela é maravilhosa, ela é muito eficaz, porque eles ficam lá, né, nessa estante
que a gente chama o cantinho do boneco, né? Aí também a gente aprende a fazer a empanada, né? Que é o local onde os bonecos ficam. A gente pode trabalhar várias temáticas aí. É isso que a pessoa colocou aí, que as crianças se veem no boneco e falam sem censura, né? E sem juízo de valor. É isso mesmo, porque veja bem, isso é do ser humano. A gente às vezes fala do outro aquilo que a gente tem. Então, quando a gente fala do outro, a gente fala sem lembrar que a gente também comete isso, né? Então, essa é a estratégia legal no boneco. A criança vai falar de algo que ela fez, mas como é o outro que está fazendo, ela critica aquela ação. E aí é legal para trazer uma reflexão para si mesmo, né? Para se reencontrar. Então, é necessário Eu na ia lhe infância. perguntar sobre os estímulos, do teatro, né, com relação aos bons sentimentos de autoestima. Mas você já trouxe isso assim, de maneira extraordinária com o exemplo dos bonecos. Nós que trabalhamos no teatro, a gente trabalha muito com os jogos, não é? Tanto os jogos dramáticos, que são os jogos, as brincadeiras que não têm uma intencionalidade teatral, ou seja, não tem uma assembleia, não tem um público, são os jogos que a gente faz com as crianças, do nosso dia a dia mesmo, das brincadeiras infantis. E os jogos teatrais são os jogos que sempre tem um personagem, sempre tem quem assista, né? Sempre tem ali um texto. Esse texto não é um texto escrito, claro, mas uma situação de conflito, né? Então, a gente que trabalha com teatro, a gente trabalha com jogos. Jogos é uma estratégia. A gente também trabalha com as dramatizações do cotidiano mesmo, né? Então, por exemplo, o Augusto Boal, no seu Teatro do Oprimido, ele traz uma série de propostas, o Teatro Fórum, o Teatro Jornal, né? Uma série de possibilidades de você trabalhar com a realidade das crianças. Nem tudo que está lá no Teatro do Invisível dá para trabalhar com criança. O Teatro do Oprimido, o Teatro do Invisível não dá. É para um público maior. Mas o teatro jornal é legal, porque você pode pegar histórias, recortes de situações e dramatizar. Né? O que acontece com o teatro? O teatro não é você que está se expondo ali, né? É o personagem. Então, toda a dramatização, a pessoa sai do lugar e aí é um outro que está ali. Então, isso, né? Nessa experiência que eu te falei das peças didáticas, em que você tem um oprimido e um opressor, existe uma coisa que Brecht chama de permuta, que Boal vai chamar aqui de coringa, que é assim, ou a criança, o adolescente, eles fazem um momento o empregado e no outro momento eles fazem o patrão. Então, existe uma mudança aí de situação, porque eu estou falando de peça didática, não estou falando de peça de espetáculo, que são peças para você construir não são peças acabadas, concluídas. Ela é construída na medida que a situação vai aparecendo ali, né? Entendi. Nós temos também o drama como método de ensino de Beatriz Cabral, que ela traz para vivências na sala de aula. Então, por exemplo, você quer narrar o descobrimento do Brasil, por exemplo, aí você chega como se você fosse um comandante, e aí todo mundo vai para o navio, aí a história é contada com a participação das crianças. É dramatizado uma situação ali com as crianças para se contar uma história. É um método bastante interessante. Beatriz Cabral, o drama como método de ensino. Também é bem interessante. São estratégias de ensino do teatro. Mas qual é o princípio do ensino do teatro? É o princípio da representação. Então, eu represento uma situação que não é real. Então, quando eu represento, tudo é possível. Eu posso ser louca, eu posso ser médico, eu posso ser um bandido, eu posso ser uma pessoa boa, eu posso ser um professor, eu posso ser tudo. A partir dessa representação, você pode perceber os perfis, né? Dá para você ver na criança, a criança que tem mais prazer em ser o opressor, a criança que gosta mais prazer de ser o submisso. E dá para você trabalhar isso na criança. Quando você percebe que a criança se identificou fazendo o papel do oprimido, então, que ela vai permutar, né? Você vai trabalhar os dois personagens. No momento da dramatização, ela é o opressor, no outro momento, ela vai ser oprimido. Então, se você percebe que ela gosta muito do lugar de submisso, você precisa trabalhar a autoestima. Tem algo nela que você tem que trabalhar. E se ela se identifica muito com o
o opressor, você precisa trabalhar nela a humildade, você precisa trabalhar nela a relação da troca, você precisa estimular nela a parceria. Então, determinados, por isso que eu te falei que a peça didática é interessante, porque você vai trabalhar com tipos e personagens que compõem a sociedade e que você pode perceber onde que o estudante está se encaixando. A criança se identifica mais. Porque é quase como se fosse um diagnóstico comportamental de Sim. algo que aquela criança tem prazer em fazer, que é revelador. E que você pode Extremamente dizer, revelador, Urânia. Na e escola, ela isso dá para a gente tantas ferramentas para trabalhar com a família, para trabalhar com a própria criança. É isso. uma infinidade de possibilidades. Exatamente, que aí você pode pensar, ué, por que que ela está fazendo sempre quando ela vai fazer papel de submissa, ela se identifica melhor? O que é que tem nela? E você pode começar a ter um olhar diferenciado para entender por que daquele comportamento. Aí você vai fazer todo o seu trabalho, aí entram os pedagogos, aí entra o papel que não é mais da gente de teatro. Né? O que é que a gente faz? A gente identifica, facilita essa identificação. Mas esse trabalho do acompanhamento, então eu estou numa escola como a sua, então eu percebo que tem um menino que adora os personagens agressivos. Eu vou, digo, olha, Elvira, é o seguinte, aquele menino adora personagens agressivos. Fica de olho para ver o que é que tem por trás desse prazer de fazer personagens agressivos. Então, eu posso contribuir através do lúdico, né? Através de uma brincadeira ali, Sim, através do teatro. sim. Você vai fazer um diagnóstico, E já né? vou fazer Da intervenção com a criança. criança, intervenção com a família, e a gente já, Isso de às tudo. vezes essa criança ela vive num ambiente opressor, ela é oprimida por algumas Isso, questões, e a gente descobre isso. tantas situações Exatamente. de violência dentro de casa, depois de uma vivência como Então, essa. por isso que a gente traz a dramatização da história que ela conta. Às vezes ela conta uma história que ela diz que é do vizinho, mas às vezes é É dela. dela. Então, quando a gente dramatiza aquela situação, ela se sente à vontade para falar também, porque ela não está se vendo ali, né? Não é ela que está ali, mas é alguém que tem a mesma situação que ela passa. Então, ela pode também falar. Então, o teatro tem como base a representação. Se representa para chegar no lugar da verdade, né? Se representa para chegar o mais próximo da verdade. Então, através da representação, a gente pode trabalhar com a natureza, a gente pode trabalhar com os animais, a gente pode trabalhar com esses valores, a gente pode trabalhar com os princípios de vida em sociedade, né? Com o afeto, com o amor, porque a base de tudo é o amor. O amor é o que tem que ser ensinado, né? Porque o amor o oposto do amor não é o ódio, né? O oposto do amor é o medo. É o medo que nos paralisa, é o medo que nos congela, né? O amor não tem oposto. O amor é amor. Então, quando o amor existe, ele está maior do que tudo. Então, não existe oposto. Se você tem um sentimento contrário ao amor, porque você não tem o amor. Então, quando você tem o amor, ele supera tudo. Então, é isso que a gente tem que trabalhar na criança. A gente precisa trabalhar na criança o sentimento de amor, o sentimento de olhar para o outro, esse curador. Quando a gente é um curador poliético, a gente está no mundo para restaurar. O restauro com cura. Então, eu percebo que uma criança ela tem algo que está ali, né? Que está alguma coisa. Por exemplo, a criança está triste. O que os professores. Eu já vi professor dizer assim: imagina, eu tive que parar a minha aula, o meu conteúdo, porque o menino estava chorando. Ela tem que parar mesmo, Isso. porque aquilo é uma coisa que tem que ser ouvida. Uhum. Aquele problema é sério. Porque perdeu o brinquedo, está achando que é um problema. É um problema. Não é um problema para a gente, porque a gente sabe que vai ali e compra um brinquedo, mas para a criança aquilo é um brinquedo. Então a gente precisa ouvir a criança, ouvir o que a criança está sentindo, né? Você tem que se colocar no lugar da criança, mas sem esquecer que você é o adulto, porque também você não pode entrar numa picuinha de criança, né? Não, às vezes o professor grita com a criança, quer que a criança entenda e se comporte como adulto. Aí você tem sempre que lembrar, você é o adulto da história, né? É você que tem que educar. Você não pode se comportar como a criança. Você tá no jogo com a criança, mas você é o adulto. Então, o teatro é muito importante na infância. Agora, veja bem, as crianças pequenas, elas, na verdade, elas não fazem teatro. As pequenininhas, 3, 4 anos, elas fazem situações de Só um minutinho, dramatizações. Ura. Dante acabou de chegar aqui, mandou avisar que chegou. Conseguiu chegar.
Então, é uma alegria, Dante, estar aí, porque todo o princípio da minha fala vem da didática filosófica mínima, que eu estava falando para você no início. Sim. É essa perspectiva de educação que eu me amparo para as minhas aulas e para os meus os trabalhos que eu desenvolvo com os estudantes de graduação, sejam da graduação em pedagogia, sejam da graduação em teatro, com as disciplinas de dimensão estética da educação, arte e educação e as disciplinas que eu trabalho em teatro. Então, partindo do princípio de que nós somos seres que vivemos com o outro, portanto, precisamos nos reconfigurar, precisamos do mergulho da atitude aprendente radical para que possamos, e isso só se dá a partir de uma escuta sensível, porque você só aprende se você escutar, então você tem que ter a abertura para o novo, você tem que ter o rigor com isso que você adquire, porque as coisas também não devem partir de um achismo, né? Você precisa de argumentos para fortalecer o que você pensa, e também uma aceitação da diferença do outro. Então, quando você tem esses elementos, e o René Barbier ele fala da escuta sensível, né? Ele fala ouvir não é escutar, né? Eu posso estar aqui ouvindo, mas eu posso não estar escutando. Escutar é exatamente isso que está lá, que eu falei, de suspender os seus juízos de valores para poder você ouvir o outro. Então, quando você faz esse mergulho, você começa a se autoconhecer e você começa a reconfigurar o que você sente, né? E você aí começa a fazer uma teoriação polilógica, você começa a fazer uma teoriação, aquilo que você vai adquirindo, né, no seu autoconhecimento, você vai aplicando. Então, todo o tempo você está pensando no outro. Então, quando você está agindo com o outro, você está lá no princípio cristão, né? Eu não quero isso para mim, então eu não Não quero faço para isso o para mim. outro. Então, quando você começa esse mergulho interior de um pensar próprio e apropriado, todos nós temos o nosso próprio. Mas o que é o apropriado? O apropriado é quando eu descubro, conheço algo que complementa o que eu penso e que eu expando isso, eu faço uma transdução disso. Isso fica maior. E às vezes a criatura supera o criador, né? Então eu pego um conceito que é interessante, a gente diz às vezes, né? Nossa, eu penso igualzinho a fulano, mas eu tenho que dar um salto de natureza. Eu tenho que inovar nesse conceito. Então, eu tenho lá o teatro de bonecos, eu digo, por que não trabalhar o teatro de bonecos com a ética? Por que não transformar os bonequinhos nos protagonistas, livrando as crianças de estarem expostas, mas discutindo o que elas fazem no corpo do boneco, e isso abrindo para uma boa discussão sobre ética, né? Então, eu me aproprio de algo, ou seja, eu trago o meu próprio, que faz parte da minha estrutura, e me aproprio, e aí eu expando isso. Eu vou desenvolver algo a partir de uma apropriação de alguém que eu me inspirei. Então, esse indivíduo que faz esse mergulho interior, que desenvolve a escuta sensível, né, que tem esse olhar para o outro, que está preocupado com o ser no mundo, esse indivíduo, inevitavelmente, ele caminha para se tornar um curador. É esse curador que restaura, esse curador que vai fazer a diferença na educação. Por exemplo, a avaliação que a gente trabalha, uma avaliação polilógica, não é uma avaliação comparativa. Não é porque fulano tem a mesma idade de Beltrano que ele sabe tanto quanto. Ou não é porque fulano ele sabe fazer isso que todos sabem. Não, cada um sabe de um jeito e a gente precisa considerar isso. Aí eu gosto das inteligências múltiplas. Pronto, pode continuar, minha flor. Oi. Dizer assim, por que estou a fazer uma prova de matemática, mas eu conheço matemática, só quando chega na hora da prova, dá um branco. Por que eu, enquanto docente, não posso chegar para o aluno e dizer o que é que está acontecendo? Deixa a Pro ajudar você aqui. Por que eu não posso ajudar? Porque eu tenho que deixar a criança ali sofrendo. Então, a avaliação polilógica, ela não é comparativa, ela não vai medir conhecimento, ela é valorativa. Eu valorizo o que a criança tem. Então, existem muitas lógicas, além de uma lógica de único, né? A gente trabalha com o terceiro incluído, então a gente trabalha com outras possibilidades. Então, essa didática florescente que faz o indivíduo florescer, que a gente começa na infância.
Então, quem sou eu, quem é o outro, como é a minha relação com o outro, né? Então, eu vou trabalhar o respeito, eu vou trabalhar a valorização do outro, eu vou trabalhar o cuidado. Essa é uma ética do cuidado, é o cuidado com o outro, é o cuidado com o amiguinho, é o cuidado com o colega, não é? E por aí vai, nessa senda aí dessa didática filosófica mínima, na atitude aprendente radical, na teoria ação polilógica, das várias possibilidades, porque o princípio da gente não é ensinar metodologia. Eu dei um exemplo do boneco, isso é uma metodologia, mas o princípio da Sim. didática filosófica mínima é estimular a sua criatividade, é estimular o seu próprio e apropriado, é estimular que você construa a sua própria metodologia, né? Você pode conhecer uma infinidade de metodologias, mas você vai construir a sua, a partir da sua estrutura, a partir dos seus conhecimentos, da sua sensibilidade. Então, a sensibilidade é algo que a gente estimula muito, é preciso despertar na criança a E a sensibilidade, né? partir também daquele outro que você está lidando naquele momento, né? Porque eles vão, também trarão para você ferramentas para que você crie essa metodologia também, né? Além É. daquilo que é seu. Então, eu sugiro, assim, eu acho que todo educador precisa conhecer a didática filosófica mínima de Dante Galef. Ele é um livro pequeno, mas ele é muito grande. Esse mínimo não é de menor, é retorno às coisas Deixa eu mesmas, ver não se eu é? tenho aqui. Não, de Dante, eu estou com o seu livro aqui. Que você É o me. livro de De Dante. Dante. Está comigo, viu, Dante? Está comigo. Não me critique. Aqui, Dante, ó, tá comigo, tá bem guardado, eu devolvo. Então, Elvira, é muito interessante conhecer o Didática Filosófica Mínima. Eu tenho trabalhado com os meninos de dimensão estética e de arte e educação lá na FACED, de onde você veio, e a gente tem tido resultados muito interessantes a partir dos conceitos que é a didática filosófica, que é a ideia de você filosofar, né? De você pensar o mundo. Porque Dante diz, né? Não precisa você fazer o curso de filosofia para você pensar o mundo. Você pode filosofar, você pode pensar o mundo em língua de si, em língua própria, né? Então é um livro muito interessante para se pensar na educação infantil, inclusive, que é uma metodologia, uma ideia metodológica que é inovadora no sentido de pensar o outro, pensar a relação com o outro, pensar o respeito humano, pensar o respeito com o planeta. Então, ética mental. Eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso higienizar a minha mente. Eu sempre pergunto para os meninos: vocês fazem atividade física? Ah, sim. Vocês tomam banho todo dia? Ah, sim. Vocês trocam de roupa todo dia? Sim, para os estudantes, né, da graduação. E o que é que vocês fazem de higiene mental? O que é que vocês fazem para higienizar a mente? Fazem meditação, ouvem música? Como é que você trabalha a sua ética mental, né? E quais são os seus pensamentos, né? Como é que você alimenta a sua vida? Então, essa ética mental, ela é muito importante. Todo mundo sabe que somos o que pensamos também, né? Então, quando a gente pensa numa ética social, é essa relação com o outro, né? Esse respeito ao outro, o respeito às diferenças, sabendo que somos diferentes. Nós somos diferentes. Quando eu me encontro, eu estou aqui com o meu diferente, você é meu diferente. Nós somos semelhantes ontologicamente, mas nós somos diferentes. Eu sou diferente de você. No entanto, eu a respeito, você me respeita, mesmo com as nossas diferenças. Então, o que é uma ética ambiental? É olhar para o planeta como partícipe do planeta. A minha casa é o mundo, a natureza é a minha casa. É na natureza que eu vim da natureza, para a natureza eu vou voltar. Então, se a natureza é a minha casa, eu preciso cuidar dos oceanos, eu preciso pensar nos animais, eu preciso preservar o meio ambiente, eu preciso ter essa ética ambiental que tem que ser trabalhada na infância. Então, a ética mental precisa ser trabalhada na infância, desde os maus pensamentos, né? Desde os sentimentos negativos, né? Do que você assiste, do que você vê, não é? Como você vai construindo como a imagem ela interfere, né? Como os programas de televisão interferem no que a gente pensa. Aquele Arnaldo Antunes dizia: o que você pensa é seu, os pensamentos são seus ou vêm de fora, né? Então, essa é a ética mental, da gente começar a pensar o que é que a gente pensa realmente sobre alguma coisa, né? Até que ponto
eu estou emprenhado do outro, até que ponto o que eu penso é do outro, né? E a ética ambiental, a ética social, a ética mental e a ética tecnológica, importantíssimo nos dias atuais, principalmente agora, que tudo que a gente está fazendo é aqui, pela internet. O que que eu posto? O que que eu divulgo? Não é? É como a fofoca, que antigamente as pessoas iam para a praça para fofocar, né, para lugares. Hoje é aqui. O que que eu posto nas minhas redes sociais? Será que isso que eu estou postando aqui é algo que tá fazendo mal para alguém? O que é que isso? Isso é verdade? Aí, o teste das três peneiras, né? É verdade? É bom? É útil E a eu gente estar tem visto postando isso? isso tanto hoje em dia, nesse universo Exatamente. tecnológico, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que conversar com as crianças também, já que as crianças têm acesso hoje a celular, à internet, aí, as crianças maiores, né? Já precisa começar a desenvolver essa ética cibernética, essa ética Com virtual, essa ética certeza, com tecnológica. E a certeza. ética espiritual, que é a ética do espírito, né? Não é da religiosidade, porque isso aí é facultativo a cada família, a cada indivíduo, mas a espiritualidade, aquilo que é do espírito. E aí os sentimentos, né? E aí o amor, e aí os valores. Então, essa é uma ética espiritual que é preciso também se pensar. Pura, meu Diga, minha. amor, eu preciso lhe dizer que nós só temos 3 minutos, infelizmente. Queria te ouvir Esse assunto, muito mais. se a gente vai aqui e não É para. verdade. As pessoas Isso é só estão uma aqui síntese da da síntese, né? síntese, eu sei disso. Então, as pessoas, os nossos convidados que estão aqui, encantados com a sua fala, agradecendo, pessoas dizendo que não sabiam o seu trabalho, não conheciam o seu trabalho, que estão encantados com a proposta. É, Firmino chegou aqui também. Paula está dizendo que trabalho primoroso. Que coisa maravilhosa. Enfim, eu, em nome dessas pessoas todas, mas principalmente em meu nome, eu quero lhe agradecer. Agradecer por Eu que essa agradeço. porção primorosa, fantástica, por você, de pronto, aceitou o convite, estar aqui conversando conosco, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, que eu respeito muito, admiro demais. Então, eu quero já de antemão, muito obrigada. Você se despede e para a gente fechar a live, que só tenho agora 1 minuto e meio. Gente, muito obrigada. Eu acho que a gente precisa conhecer as novas propostas, a gente precisa conhecer também os nossos autores, né? Por isso que eu falo tanto em Dante Galef, porque é um mestre e está vivo, e a gente precisa conhecer, né? E a minha dica para os educadores é conhecer o livro A Didática Filosófica Mínima, e vocês vão se surpreender, tá? Então, vamos trabalhar com quem está perto da gente, com quem tem muito. Dante é genial, e muita gente não sabe disso. Então, eu descobri Dante, faço Dante, os livros de Dante me acompanham. Então, assim, a gente tem muita coisa para discutir. Muitíssimo obrigada, Elvira, muitíssimo obrigada às pessoas que estão aqui. Desejo a todos luz, amor, paz, saúde. Fiquem com Deus e tudo de bom para cada um de vocês. Muitíssimo obrigado. É Gratidão, linda, Elvira. né? Maravilhosa, né, gente? Ó, Ura, as pessoas estão pedindo mais lives. Querem ouvir você. Pronto, pronto. Eu preciso agora abrir o espaço no YouTube para a gente ter mais tempo, porque 1 hora só de Instagram é muito ruim. Gente, muito, muito obrigada. Um beijo no coração de todo mundo. Deus abençoe cada um. Amei, amei. Um abraço, minha filha. Tchau. Fica com Deus. Tchau.